Um autista pode viver tudo e fazer tudo em sua vida? Sim, eu sou autista. Hoje eu vivo a minha vida. Faço tudo o que vocês fazem. Já fui casada. Eu tenho carteira de carro, de moto, viajo, tenho a minha vida, estudei, fiz cursos, estudo outras línguas. Tenho todas as capacidades e habilidades que vocês têm. A única coisa é que somos diferentes. O nosso cérebro, ele não é separado entre o lado direito e o esquerdo que nem o de vocês. Ele está unificado, ele é junto. Por isso que a gente pensa mais rápido, tem uma inteligência além dessa realidade. Não pensamos como vocês, vemos a vida e essa realidade de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas temos os nossos gostos, as nossas escolhas, os nossos hábitos, assim como vocês têm os seus hábitos, os seus vícios, as suas demências. Nós vivemos no nosso mundo e vocês vivem o mundo de vocês de maneiras diferentes, mas podemos ser tudo o que quisermos. Podemos ser médicos, advogados, podemos escolher a carreira que a gente quiser. A gente é capaz de fazer tudo e além. Temos capacidades e habilidades incríveis. Então não somos retardados ou deficientes mentais. Somos seres brilhantes, mas que aprendemos de maneiras diferentes. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender algumas coisas, porque captamos muito mais as energias e tudo que está lá, e a gente coloca aquilo no corpo, dá medo. Quando eu fui tirar a minha carteira para carro, a primeira vez eu fugi. Eu não conseguia ficar lá. Eu peguei o medo de todas as pessoas que iam fazer a prova com o instrutor. Quando eu cheguei lá, eu tremia dos pés à cabeça. Eu fui embora. Eu perdi. Porque eu não fui mais fazer a carteira, porque eu tinha medo de ir lá. Porque eu captava tudo que estava lá nas pessoas. Eu tremia dos pés à cabeça. E depois fui perceber por que eu tinha dificuldade de dirigir. Por causa que eu fico captando o que os motoristas estão fazendo, o medo que eles têm. E eu pego para mim. Mas se eu fiz carteira de carro, fiz carteira de moto, normal, como todos vocês. Então, não quer dizer que somos autistas e que temos que ser tratados diferente num hospício. E que não podemos estudar, só que a gente tem que ir para lugares, às vezes diferentes, onde tem pessoas que pensam como a gente, ou em escolas que estão tratando essas crianças autistas com essas capacidades e habilidades de uma forma diferente, porque a gente começa no pré, às vezes a gente já devia ter começado na 4ª série, na 5ª, porque a gente já sabe fazer tudo aquilo, e é entediante ficar lá. Então tem que ir acompanhando o grau de evolução daquele autista. Nós autistas não crescemos muito como criança, já somos adultos, nascemos adultos, pensamos já como adultos. Então, olhar para ele como uma criança não é muito contributivo, porque ele já está pensando com a tua cabeça, ele já está olhando para você, ele já sabe todos os teus pensamentos, sentimentos, emoções, presente, passado e futuro. Então a gente já sabe como é que vocês são e a gente já tem uma certa autonomia. Então tem que dar um equilíbrio entre a família, entre pais e filhos. Não quer dizer que somos burros e retardados e que temos que ser tratados como crianças dementes, como pessoas dementes, como deficientes. Mas certo para mim, deficiente é essa humanidade. Essas pessoas que matam, julgam, condenam, maltratam os animais, cometem atrocidades, vivem no ódio, na raiva e na vingança. Verdade, eu sou demente mesmo? Eu sou retardada? Ou essa humanidade é demente, insana e doente? Porque nós vivemos a nossa alegria e diversão sem julgamento. Recebemos tudo e todos, mas gostamos de ter só a nossa vida. Viver a nossa vida do nosso jeito, com as nossas escolhas. Não gostamos que escolham por nós. A gente não gosta que mandem na gente, que controlem a gente. A gente vai controlar vocês. Não somos controláveis. Não adianta botar nós num cabresto, amarrar ou achar que vai ter controle, porque nós já tivemos controle de vocês. Não somos pessoas que aceitamos, pessoas que nos mandem, que nos digam o que tem que fazer. A gente até se vai trabalhar no lugar, a gente respeita as regras, tudo. Mas agora mandar nossa vida, que tem que casar, que tem que fazer assim, que tem que viver aquela vida, que tem que dar um neto pro pai, que tu tem que fazer aquilo, que tem que obedecer pai e mãe, ficar debaixo da saia deles, isso não vai funcionar. Vai criar uma briga imensa, porque eu fiz isso com a minha família. Não me controlaram. Quando eu decidi com 13 anos, vou embora, vou pro convento. Eles nem disseram não. Vai.
Eu peguei minhas coisas e fui, não adiantava dizer não. E quando eu saí de um convento e eu queria saber como é que era o outro convento, eu voltei para casa e disse para eles, agora eu vou para outro convento. E não teve quem me segurou. Eu arranjei dinheiro, pedi emprestado para um tio e peguei o ônibus e fui sozinha. E decidi a minha vida. Na minha vida não era fácil eu pegar o ônibus sozinha na época e mesmo sendo autista eu não sabia. Então hoje, para me locomover, eu bato fotos aonde eu passo. Então eu gravo as imagens e eu volto para casa. É assim que eu aprendo. Se eu passar nos lugares, eu memorizo o lugar e eu sei voltar para casa. Mas no início, quando eu troquei de cidades para morar, era assustador. Eu chorava muito. Eu sentia aquela energia, expansão e eu não sabia o que eu ia fazer para conseguir viver naquele lugar. E aí quando eu comecei a sair nas ruas, eu tinha medo, eu estava sozinha, não sabia como voltar. Então eu batia foto dos lugares para mim poder voltar. Então eu gravava as imagens dos lugares e por foto eu me locomovia. Esse é meu jeito de ser autista, eu não me perco. Eu vou na rua, eu pergunto informação para as pessoas e vou embora. Então a gente consegue fazer tudo? Sim, se os pais nos ajudarem a sermos autônomos e sermos nós mesmos e não ficar nos julgando, nos condenando ou tentando dar tratamento pra gente. Sim, buscar uma pessoa profissional, alguém que entende o autismo, alguém que vai olhar para aquela criança com amor e ver aquela criança como uma autista, com dons e capacidade e não com demência e loucura e dar remédio para aquela criança ficar quieta. Não é assim que funciona. Eu me balançava o tempo inteiro quando criança, me rodopiava. Eu era assim, eu era serelepe. E não ficava quieta, eu balanço os dedos o tempo todo, eu fico mexendo. O toque. Sim, se eu tô falando com as pessoas hoje, eu me controlo mais. Mas às vezes quando eu tô nos lugares que eu quero pegar alguma coisa, eu tô pensando, ou que eu quero escolher, nesse momento eu tô falando, eu já tô balançando as minhas mãos. Eu mexo os dedos, entendeu? Fico mexendo eles o tempo todo. Eu sempre de criança tinha costume de me balançar de um lado pro outro, entendeu? E no balanço me rodopiava. Sim, corria. Era livre, era assim. Ou era do meu jeito. Então, sim, uma criança autista pode ser tudo? Pode viver tudo? Sim, mas do jeito dela. Não dentro de uma caixa, de um quadrado, como esse mundo pede. Mas ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode viver uma vida normal. Incrível. No normal que eu falo, no nosso, né? Sendo do nosso jeito. Mas pegando pessoas contributivas. Ensinando essas crianças o que é a sexualidade, como a aceitar o toque das pessoas, que elas possam chegar até nós, ou ensinando elas a se abraçar, a se gostarem. Então a gente tem que aprender, porque a gente tem muita dificuldade quando toca, aquilo é intenso para nós, a gente percebe todas as energias que tá na pessoa, é uma agressão as pessoas nos tocarem. Eu nunca gostei, não gosto que as pessoas ficam se esfregando, se rosnando em mim, pegando em mim, eu já empurro, entendeu? A pessoa fica grudada em mim, pegando, tentando abraçar, eu já vou com as mãos, já vou empurrando, é normal, eu nem me controlo, chegou, grudou, eu já empurro, porque é assim que eu funciono. Tem algumas que eu abraço hoje, sim, mas não é aquela coisa, nossa, como eu gosto de ficar lá abraçada, como eu gosto de pegar, não gosto que fique encostado, não gosto que as pessoas se mexem, isso me irrita, porque eu vejo a irritação que tá na pessoa e eu me incomodo com isso, me incomodo com aquele barulho, com aquela coisa, a pessoa se coça aqui, se coça lá, pega aqui, aí eu digo, sai pra lá, gente, parece que tem o que ali nesse corpo, não se aguenta, eu pego aquela energia, eu fico irritada. Então tem coisas que me incomodam e eu sei lidar com isso, mas eu tenho hoje que aprender também muitas coisas perto das pessoas. Eu não gosto muito de ficar muito tempo olhando nos olhos das pessoas, eu tive muita dificuldade até aprender, mas como eu estava nas freiras, tive que aprender a falar em público, eu cantava, era líder, então aos poucos hoje eu olho para a pessoa, mas não muito tempo, entendeu? Não é uma coisa que eu gosto, é uma coisa invasiva para mim, machuca, é intensa, porque eu posso perceber tudo que tá lá e as energias que estão ali. É até complicado de explicar, eu não sei como é que é isso, mas é uma forma assim. Então, por isso que eu não gravo os vídeos eu lá na frente, porque pra mim é pesado, não é leve. Eu gosto de gravar assim e colocar as imagens, pra mim é mais leve. Gosto de atender as pessoas por telefone, até atendo por chamada de vídeo, atendo, mas não fico muito tempo, entendeu? Eu fico olhando com a pessoa, não tenho problema nenhum, fico ali. Mas pra mim é muito mais fácil, porque eu não preciso ver a pessoa, ela vai me falando, eu vou percebendo as energias, é o meu jeito de ser. Eu já atendi em consultório, não aguentei. Era pesado ficar tocando nos corpos das pessoas, elas queriam me abraçar, queriam me pegar, e não gostava daquilo. Aquilo era muito intenso. E eu achava aquilo sem graça. Então hoje pra mim é fácil, quando as pessoas me procuram, sim, elas acham estranho no início, mas depois elas veem que é muito melhor. Elas ficam no conforto da sua casa, eu fico no meu, eu converso com elas. O que elas me perguntarem, o que está ao meu alcance, eu sou contribuição na vida delas, contribuo com os corpos. Com os animais também, eu atendo os animais tudo por telefone, faço trabalhos hoje que eu aprendi no Axis Consciousness com o Gary Douglas e com o Dan.
que eles ensinaram processos de como trabalhar nos animais. Eu escuto os animais, eu ouço eles desde criança. Então, quando eles têm algum problema, alguma coisa, eu posso contribuir com o processo de corpo. Assim, nas pessoas, eu também passo o processo de corpo por telefone. Já teve pessoas que os médicos diagnosticaram que elas nunca mais iam andar, ou que tiveram problemas de saúde, câncer. Eu fui lá, trabalhei com o processo de corpo, contribuí com aquele corpo, ajudei a pessoa a perceber a realidade dela, a verdade dela, e se curaram. Mas eu não sou uma santa, uma salvadora, um milagre que cura as pessoas, como botam dos santos, anjos, essas coisas. Não, eu contribuo com o corpo da pessoa, eu escuto o corpo da pessoa e aplico processos naquele corpo. E aquele corpo pode escolher se curar ou não, porque vai depender da pessoa que está habitando aquele corpo. Então eu posso ver aquelas energias, eu posso ser uma grande contribuição na vida das pessoas, para os corpos delas, como energia, sim. Mas desde que a pessoa faça o caminho dela e não espere a cura de mim, a cura está nela. Eu só contribuo com processos que ajudam aquele corpo a se regenerar, a se reestruturar, a se reabilitar, curando aquele corpo com aqueles processos. Não há milagre, não há santo que tu bota a mão em mim, eu te curei. Não, não é assim. Eu não sou a igreja, não sou esse santo, esses médios aí, não sou esse tipo de coisa. Eu detesto esse tipo de coisa, mas eu tenho capacidades e habilidades de ouvir os corpos grande desde criança. Eu botava as mãos nos animais, a energia que requeria eu dava para eles. A mesma coisa que quando os animais estão tão ruins, às vezes de algumas pessoas que vêm até mim e se consultam comigo, eles não precisam ir para o veterinário. O cachorro, o gato, ou seja lá, já curei vários animais também, eles dizem o que tem. E eu vou lá, contribuo com o processo que eles precisam, com a energia que eles estão precisando, a energia da terra, seja de onde for. E eles se curam. Mas é eles que estão se curando, não eu. Eu dou o processo que eles requerem. Assim com os corpos de vocês. Eu não sou uma igreja. Não sou Deus, porque Deus não cura, Jesus não cura, ninguém cura, é você que se cura. Eles eram uma contribuição, Jesus veio no planeta como uma contribuição em consciência e mostrou que você é a própria cura. Ele não era a cura sua, mas ele ensinava o caminho de como você se curar. Porque você é a sua própria cura, você é seu próprio Deus, você é seu próprio Jesus, você é seu próprio santo. Mas compraram a mentira que eles curam. Não cura, tu faz novena, não cura nada. Você vai pra medicina, depois dizem que Deus curou. Por que Deus curou? Os hospitais estão cheios. As igrejas estão lotadas, onde é que está a cura? É mais uma farsa, uma mentira. Mas continuam acreditando, que é de graça, né? Daí todo mundo corre, vai nas benzedeiras, vai pra lá, vai pra cá, mas depois todo mundo tem que continuar voltando, volta eternamente pro mesmo lugar. Curou o quê? Se tu curar a tua demência, quem sabe tu cura teu corpo. Porque o teu corpo só adoeceu porque tu tá demente, cheio de problemas, cheio de dor, doença, sofrimento, ódio, raiva, vingança, se maltratou, se julgou, se puniu ou mimetizou a dor de pai, mãe, cânceres, tumores, e aí tu tá no teu corpo, porque tu pegou aquilo pra ti, ou às vezes tu tem pena das pessoas, quer curar as pessoas, vai lá fazer tudo por elas, você pega tudo no corpo. Eu como autista fiz isso, peguei um monte de doença de outras pessoas, passei por câncer, passei por tudo isso, mas eu me libertei disso, quando eu entendi que eu tinha puxado tudo pro meu corpo. Então, eu passei por um monte de doença? Sim. Quase morri? Sim. Parei no hospital, quase morri, entrei em hemorragia e nem sabia por que os médicos nem sabiam o que eu tinha. Então, eu peguei muita coisa? Peguei. Hoje eu tenho experiência com isso. Então, eu sei que as pessoas pegam as coisas nos corpos e estão doentes e dementes. Ou querem curar a pessoa, querem salvar a pessoa, amam muito aquela pessoa e puxam tudo pros corpos delas. Então, eu uso técnicas que eu faço a pessoa devolver aquilo. E vou trabalhando com ela. Mas é ela que se cura. Eu não sou o santo, eu não sou o milagre. Não sou igreja, não estou aqui na Terra para alimentar religiões e igrejas e santuários, essa demência, essa loucura. Que as pessoas ficam procurando, se sacrificando, carregando cruzes, indo de joelho para a igreja. Gente, estão matando seus corpos, acreditando que Deus vai salvar. Ninguém viu ele? Ninguém viu Jesus? E isso não é existente, porque é você que se cura, é a tua fé que vai te curar. E Jesus sempre disse, a tua fé te curou, não eu. Então não crie em demência. Jesus foi um grande ser com muita consciência. Ele não morreu na cruz pela tua salvação, ele morreu pela estupidez das pessoas que colocaram ele na cruz. Porque ele era um grande mago, feiticeiro, que mostrou a magia. Ele fazia brotar água no meio do deserto. Ele fazia parar a chuva. Ele caminhava sobre as águas. Ele sabia fazer coisas que ele ensinava as pessoas a fazerem, porque ele sabia que todo mundo podia fazer isso. Então ele estava mostrando uma nova consciência no planeta Terra. E por ele ser diferente, autista também, acabou morto. Mas ele não morreu por salvação, mas a igreja colocou uma história em cima dele, que ele morreu por salvação. Que salvação se tá todo mundo morto, fudido e lascado? Se ele tivesse morrido pelas pessoas, hoje todo mundo estaria bem. Por que todo mundo tá nessa bosta? Vivendo uma vida de merda. Todos os santos, tudo que morreu na igreja. Ninguém morreu por ninguém. Eu posso morrer por mim mesma, não pelas outras pessoas. Mas compre uma mentira.
da igreja, de toda essa pilantragem que tem nesse mundo, e aí depois ficam acreditando nisso e rezando não sei pra quem. Deus não ensinou a rezar Pai Nosso, Ave Maria, tudo foi criado pela igreja. Se confessar, se julgar, se punir, tudo é criado pela igreja, pelos homens. A Bíblia foi escrita por um ateu, por um papa ateu. Ele não acreditava em nada. E ele criou a própria história e escreveu lá. Hoje tu lê uma história que não é verdadeira. 99% que é escrito lá não tem nada de verdade. Ele mudou toda a história para poder criar uma igreja em cima de Jesus. Porque ele era um grande cara, um grande homem, um grande mago que trazia magia, trazia cura, trazia tudo. Mas ele ensinava as pessoas a ser isso. Não as pessoas ficarem dementes e esperarem dele. Mas daí eles aproveitaram isso, viu como as pessoas eram fanáticas disso. Ele era a pessoa mais propícia para botar numa igreja. Aí depois criaram Maria, a Virgem Santa Imaculada. Mais uma rolota, mais uma mentira. E aí criaram milhões de Marias nesse planeta e todo mundo fica acreditando nisso. Nós, como autista, não acreditamos em nada disso. A gente vê a verdade que está por trás disso. E vocês veem a mentira e não querem ver a verdade. A gente consegue ver a verdade que está nesses grandes seres que passaram aqui. E se Jesus estivesse aqui hoje no planeta sendo ele? E se ele veio viver a vida dele sendo ele nesse planeta, contribuindo para que esse planeta volte a ser o que ele era? Ele não veio por salvação. E o que mudaria? Então como seria você viver a sua vida? E olhar, com um olhar diferente, aprender com os autistas a enxergar a realidade que vocês não estão enxergando. Porque nós autistas viemos para mudar essa realidade, trazer uma realidade mais incrível, divertida e não essa fodida e lascada. Então como seria aprender com essas crianças brilhantes, autistas, que estão aqui nesse planeta e recebê-las com alegria e contribuir para que elas possam viver uma vida mágica incrível e trazer a realidade e um futuro diferente para esse planeta e aprenderem com elas. Então sim, nós autistas podemos viver tudo e além, com alegria e diversão, porque somos seres incríveis, brilhantes e mágicos como todos vocês.